STF pode anular a eleição de 7 deputados federais. Entenda. Goiás News Notícias, sem mais delonga. Vamos para notícia. YouTube. 2 ações em análise na corte questionam um critério aplicado pela primeira vez na última eleição que muda a distribuição de vagas entre partidos, favorecendo siglas maiores. 7 deputados federais que tomam posse em 1º de fevereiro para a próxima legislatura da Câmara podem acabar perdendo seus mandatos por causa de 2 ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Podemos, PSB Rede Sustentabilidade questionam a constitucionalidade de mudança aprovada no Código Eleitoral pelo Congresso em 2021, tornando mais rígida a distribuição das chamadas sobras vagas restantes nas eleições proporcionais após a definição dos nomes e partidos mais votados. Segundo a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político ABRADEP, metade da bancada eleita pelo Amapá pode mudar se a Corte julgar procedentes as ações, com impacto também nas bancadas de Tocantins, Rondônia e Distrito Federal. Estão em jogo os mandatos de Silvia Wayamp e Sonise Barbosa, ambas do PL, professora Goret PADT e doutor Pubio MDB, no Amapá, além de Lázaro Botelho Perpétuo, Lebrão União Brasil e Gilvan Máximo Republicanos DF. Como a norma questionada vale para todas as eleições proporcionais, a composição dos legislativos estaduais definida em outubro passado também pode mudar. Eleita pelo PLA, Silvia Wayamp corre o risco de perder o mandato de deputada federal se o STF julgar procedente as ações movidas por Rede, Podemos e PSB. Eleita pelo PLA, Silvia Wayamp corre o risco de perder o mandato de deputada federal se o STF julgar procedente as ações movidas por Rede, Podemos e PSB. Essa é uma tentativa discriminatória de depor uma deputada eleita e diplomada, reclamou Silvia Wayamp. A primeira das ações, entretanto, da Rede, foi protocolada em agosto, antes das eleições. A segunda, de Podemos e PSB, é posterior à eleição dos deputados federais e estaduais, mas não cita ninguém nominalmente. No sistema proporcional, os eleitos são escolhidos a partir dos votos atribuídos não apenas a cada candidato, mas também aos partidos. A definição dos eleitos se dá com cálculo, nessa ordem, do quociente eleitoral, do quociente partidário e das sobras dessa conta, agora alvo de contestação no STF. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. O quociente eleitoral é a divisão do total de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa na Câmara. São 513, desprezando frações iguais ou menores que 0,5. Já o quociente partidário é a divisão dos votos válidos atribuídos à legenda e aos candidatos de uma mesma sigla pelo resultado do quociente eleitoral, desprezadas as frações. A lei contestada no Supremo determina que apenas partidos e candidatos que alcançaram um percentual mínimo do quociente eleitoral podem disputar as vagas que sobram por causa dessas frações e do processo completo de cálculo, que considera ainda a cláusula de barreira, válida desde 2015. Essa cláusula determina que, para ser eleito, um candidato tem de obter o mínimo de 10% do quociente eleitoral. Em entendimento do STF sobre sobras partidárias, pode tirar o mandato de 7 deputados federais. Em entendimento do STF sobre sobras partidárias, pode tirar o mandato de 7 deputados federais. Por exemplo, o quociente para deputado federal em São Paulo são 70 cadeiras reservadas ao Estado. Foi de 332.671 votos. Para obter uma vaga, a sigla como um todo precisou conquistar pelo menos esse piso de votos. Aplicada a cláusula de barreira, apenas os candidatos desse partido que somaram 10% desse total 33 mil votos disputam entre si aquela vaga. Alvo das ações, a norma de 2021 limita partidos e candidatos que alcançaram pelo menos, respectivamente, 80% e 20% do quociente eleitoral o direito de disputar as vagas
remanescentes. O percentual para atingimento da cadeira na sobra é o dobro do que se exige para o candidato ser eleito, afirma Luiz Paulo Franqui, advogado especialista em direito eleitoral e membro da ABRADP. Candidatos de partidos menores ou que não tiveram votações tão robustas ficam praticamente de fora desse cálculo. Na prática, a regra favorece partidos maiores. Outra parlamentar que pode perder a vaga por causa das ações. Professora Goretti destaca o tom antidemocrático nas ações que correm no STF. No momento de reafirmação da nossa democracia, não cabe retrocesso no movimento de fortalecimento dos partidos. Ela se refere ao objetivo original dos congressistas ao aprovar esse item da lei de 2021. Alvo dos processos. A restrição visa ajudar a limitar o número elevado de partidos no país. Mais de 30. Como se calculam as sobras, depois que as vagas são preenchidas pelos partidos que receberam um número de votos maior do que o quociente eleitoral. Restam algumas vagas, chamadas de sobras. Essas vagas são distribuídas apenas entre os partidos que tenham atingido mais de 80% do quociente. Quem não chegou a esse número, fica de fora. Definidos os partidos, podem assumir as cadeiras das sobras apenas os seus candidatos, que tenham atingido pelo menos 20% do quociente eleitoral. Este percentual estabelecido para o candidato da sobra é o dobro do que se exige dos candidatos da primeira leva. Quando o partido atinge o quociente eleitoral, o candidato precisa ter uma quantidade de votos de pelo menos 10% do quociente até a conclusão desta reportagem. As duas ações diretas de inconstitucionalidade receberam um parecer contrário da Advocacia Geral da União. O órgão negou a inconstitucionalidade e argumentou que houve respeito ao princípio da anterioridade, ou seja, a nova regra foi estabelecida com antecedência necessária para a organização das eleições. Os dois processos, sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, devem receber parecer da Procuradoria-Geral da República nos próximos dias. A partir daí, ele deverá decidir se suspende a lei enquanto tramitam as duas ações. Na prática, não há prazo para que esse julgamento ocorra, mas a expectativa é que não demore, já que os novos mandatários tomam posse na próxima semana. Para a advogada de direito eleitoral Juliana Bertoldi, é extremamente improvável que as ações sejam julgadas procedentes. Não há nenhum impeditivo para que se mude a percentagem do cálculo das sobras, desde que respeitada a anterioridade. Já houve mudanças bem mais significativas e importantes na legislação, sem que isso importasse em inconstitucionalidade. A reportagem entrou em contato com as três legendas que ingressaram com as ações: Podemos, PSB e Rede. Contudo, não houve resposta aos questionamentos enviados. Os 7 parlamentares que podem perder suas cadeiras também foram procurados. Botelho e Gilvan Máximo preferiram não se manifestar. Doutor, para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos 2 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Pupil e Sonise Barbosa não responderam aos questionamentos do Estadão. Lebrão optou por se manifestar através de seu advogado, Nelson Canedo, que disse que as duas ações são um equívoco em relação à interpretação adequada